Nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros en Diálogo Salada, en esta sesión o en este ciclo en particular, en especial sobre Brasil, o desde Brasil más bien, sobre Asia y África, organizado por el profesor André y por la profesora Tatiana, que se excusa, está en este momento en clase, y yo la voy a cubrir el día de hoy. Entonces, nuevamente muchas gracias, profesor André, por organizar este ciclo. Para nosotros ha sido maravilloso ver lo que ustedes están haciendo en términos de estudios de Asia y África desde Brasil. Y hoy en la última sesión con los profesores Guillermo y Anselmo sobre África desde la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Entonces, sin más preámbulos, profesor André, por favor. Graças, Jerônimo. Mais uma vez, quero agradecer de coração pela presença hoje aqui dos professores Guilherme e Anselmo, realizando nosso último encontro, último encontro programado, mas ainda vou tentar fazer mais alguns até o final do ano. E é um grande prazer ter o professor Guilherme aqui, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Anselmo, também professor de Relações Internacionais de África e Oriente Médio na Unifesp. É um grande prazer ter vocês aqui e agradeço mais uma vez pelo convite e deixo a palavra com vocês agora. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, André. Não sei, Anselmo, se tu quer começar? Você que sabe, Guilherme, a gente poderia fazer o início dos Estados Unidos, depois Rússia, né? Acho que até fica interessante para fazer esse contraponto. Bom, primeiramente, então, um bom dia a todas e todos. Prazer imenso estar aqui na Alada Brasil. Eu me chamo Anselmo Otávio, eu sou professor de Relações Internacionais de África e Oriente Médio na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, a EPEN da Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo. E ao longo desse tempo, aqui eu não sei se são uns 15, 20 minutos, mas vai ser mais ou menos o que eu pretendo utilizar, eu vou estar expondo sobre a presença norte-americana no continente africano, né? Quando a gente pega aqui o cenário pós-Guerra Fria, né, alguns estudos, e fazem muito sentido, de sempre compreender a presença das potências emergentes em África, né? E algo que me levou, há um tempo atrás, a ter uma curiosidade seria como seria a presença das potências tradicionais reagindo a tal inserção, né? Inicialmente, eu busquei compreender a presença de governos como Clinton, como o próprio Bush, né? Até uma forma de fazer um comparativo. E, posteriormente, eu busquei compreender as administrações mais atuais, Obama, Trump e agora o Biden. Inclusive, vai ser a do Biden que eu vou reter mais atenção na fala. É muito curioso que quando a gente analisa Estados Unidos e sistema internacional, e é algo meio comum, a primeira coisa que se vê em mente é de que, bom, é uma grande potência, ela atua no mundo todo, ela está presente em qualquer outra dinâmica, em qualquer outro continente. Só que quando se começa a analisar a relação entre Estados Unidos e continente africano, destaca o fato do continente ter sido muito importante para a formação da sociedade e da cultura norte-americana. A gente não pode esquecer dessa relação histórica, né? Quando se analisa relações internacionais, se percebe um distanciamento. A lógica norte-americana para a África é uma lógica, bom, primeiro que é uma divisão muito clara dentro dos Estados Unidos, de separar, vamos pensar assim, na África do Norte, e aí você coloca toda aquela região dentro de uma dinâmica médio-oriental, ou seja, como se ela estivesse seguindo uma dinâmica do Oriente Médio. E, por outro lado, você faz uma análise da África subsaariana. E é essa África subsaariana que os Estados Unidos buscam ter uma atuação agora, né? Porque a África do Norte, vamos dizer assim, ele já tem uma presença há um tempo, né? Vide a relação com o Egito, não tem como a gente negar isso daí. Então, né, a partir dessa análise, você começa a perceber que a relação dos Estados Unidos para o continente africano é uma política reativa, né? Ou seja, espera-se acontecer alguma coisa para tomar algum tipo de iniciativa. Diferentemente para o Oriente Médio, que é uma política ativa, ele está constantemente presente, ele está constantemente envolvido em todas as dinâmicas que gerem as relações entre os estados médio-orientais. E por isso que, como eu falei para vocês, o Egito tem uma importância muito grande nesse cálculo estratégico norte-americano. Quando se analisa a África subsaariana, então, a gente pode pensar que num cenário pós-Guerra Fria,
um primeiro símbolo dessa política de reagir foi durante o governo Clinton. O governo Clinton é o primeiro governo pós-Guerra Fria, vamos dizer assim, e dentre as dinâmicas, ou dentre os pontos que ele lançava, que foi basicamente marcado pela chamada engajamento e expansão, ou seja, a política externa focada em direitos humanos, em democracia, focada naquela divisão entre estados, em estados falidos e estados bandidos, né? O estado falido é aquele que, de fato, não tem condições de garantir algum tipo de segurança interna, e o estado bandido é aquele que, na percepção norte-americana, seria aquele estado que ele não consegue, por exemplo, criar uma... Ele ameaça o sistema internacional, ameaça um sistema que, na lógica norte-americana, seria um sistema pacífico, assim vai, né? Evidentemente que eu estou falando aqui numa lógica dos anos 90. No início dos anos 90 era algo muito debatido. Hoje se percebe que essas falas elas caíram por terra, vamos dizer assim, uma vez que não se encaixa mais naquele modelo. Era um modelo, de fato, que representava aquela divisão que, pelo menos na academia norte-americana, ficou bem conhecida entre declinistas, ou seja, aqueles que acreditavam num declínio norte-americano, e os chamados ufanistas, que acreditavam que agora sim seria a hora e a vez dos Estados Unidos moldar o mundo de acordo com sua imagem e semelhança, uma vez que já não tinha mais um grande concorrente, no qual era a União Soviética. Então, nessa dinâmica, você começa a perceber um olhar para a Europa, principalmente a Europa do Leste. Não pode esquecer que a tentativa não apenas dos Estados Unidos, mas a própria União Europeia também foi expandir para aquela região que até então pertencia à União Soviética. Ao mesmo tempo, um olhar para a América Latina, a gente não pode esquecer da ALCA, né? A ALCA ganha muita relevância durante o governo Clinton. E quando você olha para a África, ela perde espaço. E aqui eu adoro fazer esse comparativo. Não que o comparativo seja bom, na verdade foi uma tragédia, né? Mas aí reflete mais ou menos a divisão que os Estados Unidos tinham de percepção de importância na sua agenda de direitos humanos, na sua agenda de pacificação, né? É quando você analisa, por exemplo, os conflitos ocorridos na Iugoslávia e compara com Ruanda, né? Enquanto você teve uma presença muito grande, por exemplo, da OTAN em Kosovo, quando você olha na questão de Ruanda, houve uma paralisia, né? Nem Estados Unidos atuou, nem a União Europeia também teve interesse em atuar, né? Então a gente sabe que aquele cenário de mais de 1 milhão de pessoas mortas foi algo trágico, algo cruel. Os números por si, eles falam desse descaso, né? O maior número de migração de deslocado interno, o maior número de migração envolvendo os países ao redor, né? E mesmo assim, não houve interesse nenhum em fazer algum tipo de iniciativa, de atuação no continente. Por outro lado, quando você olha no final da administração Clinton, aí você percebe algumas mudanças. O primeiro é que você cria algumas políticas, como, por exemplo, um acordo com a Libéria, e esse acordo é muito importante porque depois o Trump ele vai romper com esse acordo. A Libéria vinha de um cenário de guerra civil, que você cria uma política no qual o cidadão da Libéria ele poderia morar nos Estados Unidos com visto de trabalho, e aí a gente não pode esquecer da relação entre Libéria e Estados Unidos, uma vez que a Libéria foi um território que pertencia à Inglaterra, foi comprado pelos Estados Unidos, isso no século XIX, final do século XIX, né, enfim, que era mais para uma questão interna norte-americana, ou seja, de retorno ou de favorecer um retorno de negros que estavam nos Estados Unidos. Então, a gente não pode esquecer também dessa polêmica. E aí você cria essa iniciativa. Posteriormente, em 2001, ou seja, naquele momento final da sua administração, a gente percebe que o governo Clinton ele cria uma regra que a gente chama de água, né? Que é um acordo econômico no qual você garante fortalecer os laços econômicos com os países africanos, evidentemente que a partir de condicionalidades políticas. Então a ideia da democracia ela volta em jogo, e econômica. A ideia do neoliberalismo ele ganha força também. O Clinton ele chega ao final e entra a administração do Bush, né? O Bush, inicialmente, como uma praxe dentro do Partido Republicano,
a tendência é o quê? A tendência é você não ter uma, como que eu diria para vocês, uma política inicial de atuar no sistema internacional. Ela tem um caráter muito mais isolacionista, que vai romper com esse isolacionismo dos Estados Unidos e direta e indiretamente vai impactar na relação com a África ou com os países africanos, vai ser a guerra com o terror. Há os ataques de 11 de setembro, esses ataques levam à criação da doutrina Bush, a guerra com o terror é um símbolo disso, e nessa dinâmica de você, vamos dizer assim, caçar o terrorismo no âmbito internacional, você engloba o continente africano. Vocês lembram que eu falei anteriormente daqueles dois grupos de países que os Estados Unidos criaram, Estado bandido e Estado falido. Eles voltam a ganhar cada vez mais força na administração Bush, uma vez que nessa administração é exposto, por exemplo, que qualquer Estado que ameaçasse a ordem, ele seria visto como inimigo. Eu acredito que vocês devem lembrar, alguns de vocês devem lembrar daquela frase, né? Ou vocês estão conosco, com a democracia, ou vocês estão com a barbárie, né? Com o outro lado. Ou seja, uma divisão de 8 ou 80, vamos dizer, senão não haveria uma compreensão da complexidade do sistema internacional, da complexidade dos países. E foi dentro dessa lógica que os Estados Unidos buscam se aproximar de alguns países africanos. E aqui é um ponto interessante, né? É muito comum a gente encontrar nas análises do Bush e considerar, e de certo modo está certo, mas por outro lado também está equivocado, em dizer que durante sua administração a presença na África se tornou muito mais constante. Esse ponto está certo. Qual é o ponto equivocado? Que essa presença, em nenhum momento, foi para atender demandas africanas. Foi sim para resolver uma questão norte-americana, de combater o terrorismo no mundo. Então, por exemplo, você tinha iniciativas voltadas à segurança, como, por exemplo, a própria AFRICOM, que eu acredito que seja o maior símbolo dessa tentativa norte-americana de fortalecer laços com a África. Só que o próprio AFRICOM, que seria o comando norte-americano para a África, ele, primeiro, não tem uma sede nos países, no continente, a sede fica em Stuttgart, fica na Alemanha. E segundo ponto, é uma iniciativa norte-americana para a África, não é uma iniciativa com a África. Ou seja, você cria essa iniciativa porque você tem uma percepção, de certo modo, paternalista de que é você que vai resolver os problemas da África. Ou seja, você não consegue perceber uma certa horizontalidade ou mutualidade nas relações. Ainda é uma relação hierárquica, uma relação que vem de cima para baixo, de uma compreensão do outro e adequação do outro aos seus interesses. Então, assim, há investimento, há muitos recursos, mas direcionados especificamente a combater um terrorismo numa percepção norte-americana. Então, você não investe em educação, você não investe em desenvolvimento social como um todo, que a gente sabe que o desenvolvimento ele é fundamental para um país ter uma ascensão, um país ter um crescimento econômico, uma melhoria de condições de vida, e automaticamente você vai ter um fortalecimento do Estado, vamos pensar assim. Bom, a gente sabe que em 2007 e 2008 há aquela crise econômica, os Estados Unidos há uma retração no investimento para fora, né? Isso automaticamente impacta nos países africanos. E depois entra o Obama. Com o Obama, a expectativa era, de fato, você ter uma maior presença norte-americana no continente. E a gente pode até especular ou lançar aqui alguns pontos que reforçavam essa ideia. Primeiro, bom, Obama a gente sabe que o pai dele era africano, então a ideia de que haveria uma certa aproximação. Por outro lado, se vocês comparar a NSS de 2002, que é lançada a Guerra contra o Terror, e a NSS de 2010, quando Obama chega à presidência, ou durante o início da sua presidência, né, fica muito claro que enquanto na NSS, que seria a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, de 2002 era lançado ou vocês estão conosco ou vocês estão com eles, então aquela divisão de 8 a 80. Na de 2010 é colocado que o mundo ficou muito mais complexo, as coisas mudaram, os Estados Unidos não estão mais sozinhos no sistema internacional, você precisa ser mais diplomático, você precisa ter uma atuação muito mais constante no mundo como um todo e se preparar para o mundo que está por vir. Esse mundo que está por vir era a China tem ascensão, a Índia tem ascensão, o Brasil era citado também,
Então, você percebe, por exemplo, que acompanhava uma mudança no sistema internacional. Novamente, se eu encaixo o continente africano numa dinâmica norte-americana de percepção do mundo, não vai ser diferente com Obama. Então, novamente, vai ser uma política reativa e não necessariamente uma política ativa. E essa política reativa a gente pode encontrar com 2 exemplos, que, de certo modo, foi visto em governos anteriores e vai continuar também nos governos posteriores. O primeiro, uma atuação intensa no âmbito da segurança. Então, eu vou criar iniciativas, ou eu vou manter iniciativas focadas no âmbito da segurança, combatendo o terrorismo. Segundo ponto, eu vou buscar fortalecer laços econômicos. Também foi tentado com o Bush. Agora, aqui você coloca também como objetivo, só que o cenário é muito mais complexo. Por que o cenário é mais complexo? Quando eu falei para vocês da crise de 2007 e 2008, ela tem um impacto não apenas na relação Estados Unidos e África, mas no mundo, né? Sabe que é uma retração das potências tradicionais e ao espaço que as potências emergentes elas passam a atuar constantemente no sistema internacional. Vale a pena rememorar que é nesse período que a gente vai ter, por exemplo, tanto Brasil, quanto China, quanto Rússia, quanto Índia, buscando constantemente alterações no G20, buscando alterações no FMI, alterações no Banco Mundial. Ao mesmo tempo, a China ela inicia ali, até hoje se mantém como o principal parceiro comercial do continente africano, do continente africano, não é apenas de um país, do continente como um todo. E vale lembrar, né, tem até um gráfico muito interessante, né, se você pega ali em 2009, 2010, a China era um parceiro relevante, mas ainda tinha outros países cada vez mais com laço econômico. A gente pode falar da França, da Inglaterra, a própria África do Sul tinha uma presença ali, principalmente com o Zimbábue, sendo o principal parceiro comercial do Zimbábue. Quando você analisa 2009, ou seja, 10 anos depois, basicamente não tem país que não tenha a China como seu principal parceiro comercial. Então a gente percebe que é uma presença cada vez mais intensa. Por outro lado, essa presença então garante para os países africanos que já estão num processo ávido de integração regional, de fortalecimento de suas iniciativas, como a própria nova parceria econômica para o desenvolvimento, a NEPAD, a transição da OA, da Organização da Unidade Africana, para a União Africana, já tinha ocorrido, então ela se torna cada vez mais atuante. Então você entra agora numa África subsaariana, no continente africano como um todo, perdão, que ele busca uma nova inserção internacional, ele busca ser cada vez mais atuante e, ao mesmo tempo, exigir mudanças no seu padrão de interação com outros países. É aí que surge aquela lógica do renascimento africano de criticar aquela relação paternalista e buscar relações horizontais de realização mútua para as partes. E nessa lógica, os Estados Unidos não tinham essa percepção, ou não queriam ter essa percepção. Essa percepção vai mudar com o Biden, isso que é interessante. Ou pelo menos vem tendendo a mudar com o Biden. Mas o que acontece aqui? Basicamente, a gente vai encontrar um cenário onde o Obama ele não consegue fortalecer os laços econômicos, ele não consegue, os Estados Unidos não conseguem assumir uma dinâmica, por exemplo, de alcançar a China. E aí, só a título de curiosidade, né? Em 2010 é lançado o Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento da África, a PIDA. Né? Em 2013, o investimento chinês na PIDA, a PIDA, o principal investidor em infraestrutura no continente é a China. Em 2013, o que a China investiu equivale a 3 vezes mais do que os outros 6 investidores lançaram na África. E eu não estou falando de qualquer investidor, pessoal. Estou falando de Estados Unidos, Alemanha, Índia, Japão, ou seja, países que têm muito recurso. Então, assim, é uma dificuldade imensa em você alcançar. Por outro lado, um ponto que foi mais polêmico ainda, a gente não pode esquecer que foi durante a administração Obama que houve a intervenção na Líbia. E o Obama apoiou, os Estados Unidos apoiaram a intervenção na Líbia. E a Líbia está como a gente encontra hoje, né? Destruída, né? E a Líbia, naquele momento, era um dos principais países que investiam, por exemplo, nos processos de integração no continente. Não posso esquecer que foi em Sirte, em 99, foi lançada a ideia de você criar uma transição da OA para a União Africana. Então, assim, além de intervir na Líbia, você não cria soluções para o país e, ao mesmo tempo,
tem um discurso muito interessante do próprio Zuma, que na época era presidente da África do Sul, que ele expõe, né, que a União Africana basicamente não foi ouvida, né? Simplesmente houve uma intervenção, e nessa intervenção foi uma intervenção de fora para dentro. Em nenhum momento quis ouvir os caminhos que os países africanos possivelmente poderiam seguir, né? Ou pelo menos que a União Africana defendia. E depois a gente sabe que do Obama vem o Trump, né? O Trump, ele basicamente adota uma política negacionista, uma política que ele vai, em diversos momentos, questionar, expondo que os Estados Unidos sempre foram aqueles países que mais deram ao sistema internacional e que menos ganharam, e por tal condição há uma necessidade de rever isso daí, e nessa revisão a gente pode esquecer que há um distanciamento dos seus parceiros tradicionais, França, Alemanha, Inglaterra, a Inglaterra nem tanto, mas França e a Alemanha são, de certo modo, vistos como países que já não eram tão amigáveis aos Estados Unidos, isso na lógica do Trump, evidentemente, depois com o Biden as coisas mudam, né? E ao mesmo tempo, quando se olha no continente africano, aqui traz uma novidade que ela vai se manter presente no governo Biden, de colocar a China como grande concorrente dos Estados Unidos. Já se viu um pouco no Obama, mas aqui se torna muito mais claro. E por tal condição, por você perceber a China como seu grande concorrente, você vai buscar o quê? Atuar em todos os espaços onde a China está presente. E aí vocês entendem porque o governo Trump ele vai ter uma atuação na África também. Novamente, não para resolver questões africanas, mas sim para tentar reter a presença chinesa. Cria-se acordos comerciais, tenta-se criar uma política voltada a fortalecer laços econômicos entre as partes, volta-se a manter investimento no âmbito da segurança. Então, a África, ele volta a ganhar, ele já vinha ganhando recursos, continua ganhando recursos. Só que o Trump ele traz 3 políticas que, de fato, afastam a relação entre Estados Unidos e África, que já era pequena, não era tão intensa assim, mas aqui se torna muito mais complexa. A primeira delas foi a questão das vacinas. A gente não pode esquecer que o próprio Tedros Adhanom ele usa um termo que eu acho muito interessante, que é a ideia de um nacionalismo das vacinas, onde os estados, basicamente, que eram ricos, compravam as vacinas e não vendiam, e não repassavam. A gente não pode esquecer que, num ano anterior à própria venda de vacinas pela Pfizer, a cota de vacinas que os Estados Unidos tinham comprado era basicamente tudo que a Pfizer poderia produzir naquele ano. Então, em outros termos, em termos mais claros, os Estados Unidos haviam comprado todas as vacinas daquele ano. E só um dado curioso, trágico, mas é um dado interessante, né? Em 2021, era esperado em torno de 10,9 bilhões de doses de vacina. Se a gente olhar 10,9 bilhões e pensar na população mundial, basicamente todo mundo conseguiria uma dose. Se a gente pensar naquela população que era mais afetada, a idosos, as crianças, ou até os adultos, a gente pode pensar assim, você conseguiria dar mais ou menos quase 2 doses para todo mundo. O problema é que dessas 10,9 bilhões de doses, 9,9 bilhões ficou restrita aos países desenvolvidos, aos países ricos, que levaram, por exemplo, a criar regras que dificultavam a exportação delas. A gente não pode esquecer da União Europeia, tomou esse tipo de iniciativa, e o próprio Estados Unidos. Então, você tinha mais ou menos 1 bilhão de doses para atender o que? Mais ou menos uns 110, 120 países no mundo. E a gente não pode esquecer que dentro do sul global, a gente tem também assimetrias econômicas. Não tem como comparar, por exemplo, uma China e aí, com todo respeito aos países, não estou em nenhum momento querendo difamar, mas uma China, por exemplo, comparar com o Zimbábue, em questão financeira, ou então uma África do Sul, por exemplo, com sei lá, com Seychelles ou com algum outro país. Então, você tem uma dificuldade muito grande. E aí vocês encontram um cenário que nesse ano que deu início de janeiro, onde o continente africano continua sendo, infelizmente, uma das regiões que tem o número mais baixo de pessoas vacinadas. Está ligado a isso. Então, esse é um primeiro ponto, de você negar acesso às vacinas.
O segundo ponto foi a política antimigratória feita pelo governo Trump. Trump, ele claramente era contra a migração, não apenas migração latino-americana, mas fundamentalmente migração africana também. Ele deixava muito claro que para alguns países não havia necessidade de você criar políticas de abertura. Inclusive, ele rompe o acordo com a Libéria, o acordo que garantia que o cidadão da Libéria pudesse trabalhar nos Estados Unidos. E o terceiro ponto, que de certo modo a gente pode pensar aqui, é aquele que vai levar a um afastamento também, é não resolver a questão da Líbia. Inclusive, naquela política externa de Twitter do Trump, ele coloca assim, não, hoje o governo da Itália entrou em contato comigo solicitando que eu auxiliasse a resolução do que vinha acontecendo na Líbia. Eu me senti grato, porque até então lembrar dos Estados Unidos, e essa parte de lembrar dos Estados Unidos é uma lógica bem do Trump, de que sempre somos esquecidos, e por tal condição não temos nossos interesses atendidos. Mas só retornando aqui, o Trump fala, bom, eu fiquei muito feliz por lembrar dos Estados Unidos, só que a Líbia é um problema europeu. Então, basicamente, ele fez o que em outros governos fizeram. A África é um problema europeu. Isso me remete, por exemplo, à administração John Kennedy, quando ali mesmo era colocado que, enquanto a América Latina era um problema norte-americano, e o problema é que, vamos colocar várias aspas, a gente não é problema para ninguém, na verdade, problemas são os outros. Mas era colocado que, para o continente africano, a África era um problema europeu. Então, jamais ou tinha uma divisão de quem poderia atuar, quem deveria ou não atuar ali. E aí chega o Biden. O Biden, ele, inicialmente, ele traz já no seu próprio artigo que sai na Foreign Affairs, né, Why America Must Lead Again, né, porque os Estados Unidos deveriam ser líder novamente, ele já dá alguns indícios do que ele vai querer atuar. Bom, primeiro, um retorno a parceiros tradicionais. A gente percebe que há uma tendência nesse sentido. Romper com o negacionismo e, ao mesmo tempo, focar na democracia, direitos humanos e rever meio ambiente também e rever a política migratória. Ou seja, ele quer apagar todo o legado do Trump. Quando ele entra como presidente, já de início, ele lança essas iniciativas. E aí a gente percebe uma continuidade com relação à corrida no que diz respeito à China. E vê a China como grande concorrente dos Estados Unidos. E aí, por exemplo, na NSS 2022, ou seja, bem atual, que é lançado que, assim, a China é um concorrente e, por tal condição, a gente precisa atuar nessa corrida para não perder espaço. É lançado que agora vai ser a principal década, uma década crucial para os Estados Unidos e, portanto, você precisa ter uma atuação muito mais rápida, muito mais ágil. É também colocado a Rússia aqui como grande inimigo, e aí depois o Guilherme vai trabalhar melhor que isso, melhor do que eu no caso. E a partir disso daí você começa a ter iniciativas do governo norte-americano para tentar romper com a presença chinesa. Logo volta o quê? O continente africano de novo no espectro norte-americano. O que o Biden traz de diferente para nós aqui é interessante? Ele vai buscar inicialmente não apenas investir em segurança como os outros governos fizeram, mas ele vai fundamentalmente criar iniciativas que vão dialogar com a Agenda 2063, que é um dos principais objetivos do continente africano, vai querer investir recursos para infraestrutura voltada, por exemplo, à área de livre comércio africana. Ele vai querer criar um acordo com o Quênia. O Quênia, a gente sabe que é um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma política de escolher alguns parceiros estratégicos. Então a gente vai ter o Quênia, a gente vai ter a África do Sul, por exemplo. E, ao mesmo tempo, doações de vacinas. Então, ele vai buscar criar política de doação de vacinas. O que dificulta o avanço? Bom, primeiro que, assim, a gente pode pensar em 3 tendências norte-americanas, e aqui eu já caminho para o final. Né? Vai ser um prazer poder discutir com vocês também essa presença norte-americana. O primeiro ponto que a gente encontra do Biden é basicamente na governança global. Ele vai defender, por exemplo, que a União Africana tem uma cadeira no G20. Ele coloca que não tem como mais pensar numa África, naquela África atrasada, mas sim uma África pulsante, dinâmica e, por tal condição, merece estar no G20.
algo que até então raramente você viu alguém defender. Segundo ponto, vai defender que o continente africano tenha pelo menos 2 representantes no Conselho de Segurança. Evidentemente que ele não vai citar país, né? Ele vai dizer que o continente tem o direito por todas as transformações e principalmente para ter representatividade. Esse é um dos pontos encontrados na Agenda 2063, de você ter uma nova inserção internacional e nessa inserção o continente ser muito mais representado nesses organismos de caráter multilateral. E o terceiro ponto, que é o mais desafiador, é tentar fortalecer os laços econômicos com os países africanos. Por que é muito mais difícil? Porque os Estados Unidos, durante o governo Trump, teve um declínio nessa relação comercial, enquanto com a China há uma continuidade e uma crescente nessa política. Então a gente começa a perceber que na lógica do Biden vai ter uma concorrência com relação à China, é o que leva o continente africano a ser mantido como relevante na percepção norte-americana, no intuito de você, por exemplo, conseguir barrar o avanço chinês. Esse é o grande objetivo da administração Biden. Novamente, e não necessariamente atender todas as demandas africanas. A África hoje, ela é de fato um continente muito relevante e muito importante. Não pode esquecer disso. Quem trabalha com o renascimento africano acompanha constantemente as transformações vistas do continente. Mas na lógica norte-americana ainda existe um descompasso entre o modo como eles compreendem um continente, o modo como eles compreendem a China e por tal condição que leva a essa presença. Mas, bom, vou ficar por aqui. Acabei falando demais aqui, desculpa, mas assim, é um tema muito, muito saboroso para poder discutir, né? Então, um prazer imenso falar aqui. Fico no aguardo da gente poder discutir depois. Bom, muito obrigado, Anselmo. Não sei se já emendo eu, mas o farei. Então, queria, né, bom dia a todas e todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a Lada pelo convite e pela oportunidade. Agradeço ao André, da Lada Brasil, que é um prazer conhecer. Agradeço também a Tatiana, da Lada Colômbia, que fez a ponte, e ao Jerônimo Delgado, secretário-geral da Lada. Agradeço também por me possibilitar estar de novo nesse espaço. Para mim sempre é um prazer enorme poder participar das atividades da Lada. Também é um prazer muito grande poder dividir esse espaço com o professor Anselmo, que, para além de ser um acadêmico pelo qual tenho uma admiração muito grande, é um amigo de longa data. Então, poder estar nesse espaço junto com ele é uma grande satisfação para mim. A minha ideia hoje é falar sobre um tópico que tem ocupado crescentemente espaço nas discussões sobre o continente africano, e especialmente sobre é um tema que é parte da minha agenda de pesquisa nos últimos anos, ainda que não seja a parte central, mas faz parte dessa agenda. Só para explicar, nos últimos anos o que eu tenho tentado discutir são os impactos que a gente consegue ver em termos do chamado renascimento africano para o continente africano, e aí em termos das transformações políticas, econômicas, sociais, etc. E como essas transformações vão impactar o panorama securitário do continente nesses últimos tempos. Parte dessa discussão pressupõe também entender como tem se dado e quais são os impactos das relações dos países do continente africano com atores extracontinentais, sejam as ditas parcerias tradicionais, em geral aqui pensando nas potências ocidentais, sejam os ditos parceiros emergentes, e aí há uma diversidade muito maior de quem são esses atores. Perdão te interromper, desculpa. Você vai passar um PowerPoint? Porque a imagem sumiu. Sumiu? Opa, parei. Sumiu. Vou tentar desligar a câmera e ligar de novo. Uhum. Voltou? Pronto, voltou. Beleza. Tá. Perdão, desculpa. Algum erro no Teams. Então, tens razão, Silvia. Então, é justamente aí que se insere a minha fala de hoje. Porque o meu objetivo, hoje é discutir um pouco das relações da Rússia com o continente africano,
especialmente no século XXI, entre outras coisas, porque esse tema, né, tem ganhado cada vez mais destaque. A ideia de uma presença muito significativa da Rússia no continente, e tem ganhado, né, destaque a partir de duas narrativas distintas, o que é bastante interessante, porque essa narrativa de uma presença significativa da Rússia no continente, ela parte do próprio lado russo, que tem defendido, que se coloca cada vez mais presente enquanto um parceiro importante do continente africano, mas é uma narrativa que também parte dos opositores, digamos assim, ocidentais, que vão, né, retratar essa presença maior russa como uma ameaça ao continente africano, não só ao continente, também aos valores ocidentais, mas ao continente africano e à sua estabilidade. Então, o meu objetivo, e de novo, isso é parte de uma pesquisa maior, no final das contas, olhar para essa inserção russa no continente africano e tentar entender, primeiro, qual é a dimensão efetivamente dela e tentar, a partir daí, verificar se esses discursos, se essas duas narrativas, se elas fazem sentido e em que dimensão elas representam uma realidade mais concreta. Então, antes de poder efetivamente falar né, sobre o século XXI, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar né, da presença soviética ou da influência ou das relações soviéticas com o continente africano ao longo da Guerra Fria. Em grande medida, o que a gente tem ao longo desse período é a União Soviética se colocando como um importante aliado em potencial dos países africanos, sobretudo por conta do apoio que era dado pela União Soviética aos movimentos de libertação no continente, e, claro, né, ao fato de que, dada a distinção entre a União Soviética e os parceiros ocidentais, ela se colocava enquanto uma possibilidade de relação distinta em termos dos termos em que essas relações poderiam se dar. É evidente também, a gente sabe disso, que havia uma série de limitações a uma influência mais efetiva dos soviéticos no continente, não apenas em termos dos próprios interesses soviéticos, que não tinham exatamente esse interesse por incorporar o continente africano na sua esfera de influência, né, a relevância geoestratégica da África não era exatamente tão significativa para a União Soviética, mas também, e aí principalmente, por conta dos interesses dos próprios atores africanos. Tá? Aqui a gente poderia e precisaria discutir muito mais que isso, inclusive porque há diversidade bastante grande em relação aos atores do continente. De toda forma, o resultado disso é que, ainda que ao longo do período da Guerra Fria a União Soviética tenha estabelecido laços sólidos com alguns atores do continente africano, a gente tem ao longo do período o estabelecimento de centenas de acordos entre a União Soviética e países africanos, acordos econômicos, comerciais, culturais, militares, de assistência técnica, enfim, diversos tipos de acordos. Apesar disso, em linhas gerais, a dimensão mais importante das relações da União Soviética com os atores africanos era a transferência, a venda de armamentos para a África. Essa foi, em grande medida, né, a dimensão na qual a União Soviética conseguiu ter mais expressão. Com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, a gente vai ter uma série de transformações importantes na herdeira da União Soviética, na Rússia, da qual a mais significativa é, seguramente naquele momento, a ascensão de Boris Yeltsin ao poder, o que vai marcar o início de uma inflexão importante em termos do posicionamento da Rússia, justamente porque vai se passar a buscar cada vez mais uma aproximação com os parceiros ocidentais, aqui os Estados Unidos têm um papel importante, e uma adequação da Rússia à ordem internacional que se estruturava nesse contexto pós-Guerra Fria. Isso vai fazer com que a Rússia passe por um desengajamento das parcerias que eram mantidas ao longo da Guerra Fria com atores do Sul global e que, por sua vez, tem como consequência também um afastamento do próprio continente africano.
Isso vai ficar muito claro, por exemplo, quando em 1993 vai se divulgar um documento que é um equivalente a um livro branco de política externa russa, que vai estabelecer as 10 regiões prioritárias de atuação da Rússia ali, do Yeltsin, e que vai colocar a África em penúltimo lugar, né? O continente africano fica na frente apenas da América Latina como uma prioridade para a Rússia. E o resultado dessa menor prioridade, ele se vê de forma concreta. A gente tem, ao longo da primeira metade dos anos 90, uma redução substancial das relações comerciais entre a Rússia e os parceiros africanos, o abandono de uma série de projetos conjuntos que eram mantidos, a suspensão do apoio financeiro e das linhas de crédito que eram fornecidas pela União Soviética e que foram herdadas pela Rússia ao continente africano. Se exerce uma pressão muito significativa para que os países africanos saudassem as dívidas que eram herdadas da União Soviética. E também, junto com tudo isso, a gente vai ter o fechamento de uma série de centros culturais russos que existiam em países do continente africano, fechamento de embaixadas, fechamento de consulados, ou seja, uma retração por parte da chancelaria russa e que vai ser respondida também pelos atores africanos, que também vão operar o fechamento de embaixadas e que vão também, em grande medida, entendendo a Rússia como um país que virou as costas para o continente africano, vão também se afastar, vão deixar de realizar visitas, enfim, vão também fazer parte desse distanciamento. Esse distanciamento que eu estou comentando, ele é bastante intenso, mas ele começa também a se alterar a partir de 1996, que é quando o Yevgeny Primakov vai chegar à chancelaria, e ele tem um perfil bastante distinto, é um sujeito com uma clareza, digamos assim, com uma aproximação com o terceiro mundo como um todo bastante grande, e isso vai ser visto como um sinal por parte dos pares africanos de um novo início para essas relações. E, a partir disso, a gente já vai ter, a partir de 1997, ou seja, um ano depois, a retomada paulatina dessas relações com visitas de líderes africanos a Moscou, que começam a acontecer a partir daí. Inclusive, vão ser as primeiras visitas de lideranças africanas a Moscou desde o colapso da União Soviética. Antes disso, na verdade, tem uma visita do de Klerk, mas que não conta exatamente como uma visita de líder africano, né? Essa inflexão que começa em 1996, dá os primeiros sinais em 97, ela vai se fortalecer sobremaneira a partir de 2000, com a chegada do Vladimir Putin ao poder. A partir daí, o que a gente vê é um incremento cada vez maior das visitas de lideranças africanas à Rússia. Logo em seguida, a gente começa a ver um processo de reabertura das embaixadas russas que haviam sido fechadas no continente africano. A gente vê a inauguração de uma agenda de visitas por parte, primeiro do Putin, mas que depois é mantida pelo Medvedev e depois retomada pelo Putin, ou seja, da presidência russa a países do continente africano, e aqui tem um padrão interessante, né, e um padrão discursivo, inclusive, interessante. As visitas vão ser feitas, por exemplo, à África do Sul, ao Egito, de norte a sul do continente, demonstrando, em princípio, e esse é o discurso que permeia essa postura, demonstrando um interesse russo por todo o continente e não só por alguma região específica. Junto com isso, ou como resultado dessa agenda de visitas, a gente vai ver a assinatura de uma série de acordos comerciais entre a Rússia e países do continente se estabelecendo. E isso vai ter um impacto bastante claro nas relações comerciais da Rússia com o continente como um todo, não só com os países visitados, mas com o continente como um todo. Enquanto as relações comerciais entre a Rússia e o conjunto do continente africano no ano 2001 foi um total de 1,5 bilhões de dólares, em 2005 esse valor já foi de 3,1 bilhões, ou seja, um aumento de 100%. Em 2010, esse valor atingiu 7,4 bilhões. E em 2019,
atingiu o valor de 20,3 bilhões, ou seja, um aumento de mais de 1.000%, mais de 1.200% nesse intervalo de 2 décadas, o que é seguramente um aumento substancial. Esse aumento ele vem acompanhado também de uma crescente presença de empresas russas que passam a se instalar cada vez mais no continente africano, e aí, de novo, a expansão dessa presença é muito significativa. A gente tem países em todas as regiões do continente africano que contam com a presença dessas empresas, especialmente atuando na exploração de recursos minerais e de recursos energéticos, mas também no desenvolvimento, por exemplo, de projetos conjuntos para construção e desenvolvimento da capacidade de geração de energia elétrica com usinas termonucleares, o que para o continente africano tem se mostrado, né, a questão energética, ela é um desafio histórico e, portanto, essa atuação russa tem sido também bastante intensificada. Essa aproximação que se expressa em termos comerciais, se expressa em termos dessa maior presença das empresas, ela também tem sido, em grande medida, sustentada pelo desenvolvimento de iniciativas institucionais bilaterais, que têm ganhado força desde o início dos anos 2000. Então, em 2002, a gente tem a criação do Conselho Empresarial Rússia-África, em 2009, do Comitê de Coordenação em Cooperação Econômica com os países da África Subsaariana. Em 2011, tem a realização do primeiro Fórum Empresarial Rússia-África, e em 2019, do primeiro Fórum Rússia-África, cuja segunda edição, inclusive, aconteceu agora em julho desse ano. Em diversas dessas ocasiões, isso é muito interessante, para além da assinatura de uma série de acordos e de ajustes em termos das relações entre Rússia e os parceiros do continente africano, o governo russo anunciou o perdão de dívidas de países africanos com o continente africano, o que também foi o ponto de partida para o estabelecimento de acordos comerciais e outras parcerias. Outro aspecto importante que perpassa também essa dimensão e que passa também pelo espaço das trocas comerciais russas com o continente africano, é a venda de armamentos da Rússia para países do continente. A Rússia, ao longo dessas 2 primeiras décadas do século XXI, se consolidou como o principal fornecedor de armamentos para países do continente. Entre 2000 e 2011, nesse período de 10 anos, por exemplo, a Rússia vendeu cerca de $1 bilhão em armamentos para 22 países do continente. Entre os principais parceiros está a Argélia, que é uma importante força, digamos assim, dentro do continente africano. Junto com essa dimensão, e essa é uma das dimensões que é alvo das principais críticas, inclusive feitas à Rússia, na sua participação, na sua presença no continente africano, junto com isso a gente vê uma intensificação, especialmente nesta última década e nos últimos anos, da presença de empresas militares privadas russas atuando no continente africano. O Grupo Wagner é, de todos eles, o com mais peso, mas está longe de ser o único. Há diversos outros que também atuam. E aí o Grupo Wagner hoje tem presença, pelo menos, na República Centro-Africana, no Sudão, em Moçambique, na Líbia, no Mali e, muito possivelmente, no Níger, que é uma das discussões atuais. Bom, além disso, né, além dessa presença toda e que se expressa em termos muito concretos, a gente vê também essa maior presença e esse maior interesse da Rússia no continente africano expresso nos documentos oficiais da Rússia. Se lá em 1993 a gente tinha uma menção pontual ao continente como um espaço que, bom, tinha alguma importância, mas era mínima, a partir de 2008, o continente africano começa a ocupar um espaço mais destacado nos documentos oficiais russos e fica expressa claramente a ideia de que era um objetivo o incremento das relações em nível bilateral e multilateral da Rússia com o continente, numa expectativa de que isso também fosse uma ferramenta para a transformação da ordem global. O que é interessante é que lá em 2008, numa das versões, das primeiras versões do documento da política externa russa que se menciona essa ideia,
se menciona a ideia de uma parceria com o G8. Nas versões posteriores, então em 2013 e 2016, se mantém a ideia da parceria com o continente africano, mas o G8 desaparece. E na versão mais recente desse documento, que é de 2023, o continente africano ele aparece num espaço muito maior, com muito mais detalhamento, inclusive das ambições, dos interesses russos, mas é muito clara a crítica que se faz no documento oficial russo às relações de caráter neocolonial das potências ocidentais e a expectativa da Rússia de incrementar as suas relações com os parceiros africanos, inclusive para servir como uma ferramenta para que se rompam essas relações de caráter neocolonial. Então, de fato, a gente consegue verificar ao longo desse período uma presença intensificada da Rússia, um incremento muito substancial dessas relações e da própria importância que o continente africano tem para a política externa russa. O que acontece? Claro, olhando especificamente para essa atuação, a gente vê números substanciais, a gente vê, né, uma presença importante. Contudo, se a gente olha para a dimensão da participação russa em comparação com outros atores, a questão aí fica muito diferente. Por exemplo, um dos elementos que eu comentei é que a gente vai ter, especialmente a partir de 2003, 2005, a reabertura das embaixadas russas no continente africano, nos países do continente africano, e isso é posto como uma demonstração dessa grande influência russa no continente. O que acontece? Hoje, a Rússia tem embaixadas em 43 países do continente africano. Os Estados Unidos, por sua vez, tem 49, e a China, por sua vez, tem 53 dos países do continente. Ou seja, não é exatamente a maior presença, essa presença russa, mas mais que isso, há alguns atores de menor expressão histórica, em princípio, que a Rússia, que têm uma presença maior. Exemplo deles é a Turquia, que hoje tem embaixadas em 44 dos países africanos e tem uma relação bastante intensa em termos diplomáticos, em termos comerciais, em termos políticos, e que, em grande medida, tem uma expressão, inclusive, maior do que a russa, ainda que não receba exatamente tanta atenção. Outro aspecto interessante é o aspecto das relações comerciais. Como eu falei para vocês, a gente tem um incremento de mais de 1.200% nas trocas comerciais entre a Rússia e os parceiros do continente africano ao longo do século XXI. Só que se a gente coloca isso em perspectiva e olha os principais parceiros do continente africano ao longo do século XXI, se a gente pegar os 10 principais, a Rússia não figura entre eles. E se a gente pegar o volume de comércio desses principais parceiros, a maior parte deles teve uma média de trocas comerciais com o continente africano de pelo menos 50 bilhões por ano, algo que a Rússia jamais atingiu. Então, se a gente pegar, inclusive, em 2022, a Rússia, salvo engano, é o 15º ou 16º parceiro do continente. Países de muito menor expressão, ou pelo menos de muito menor, que recebem muito menor atenção, como, de novo, é o caso da Turquia, tem relações comerciais muito mais intensas com o continente africano do que a Rússia. O outro aspecto que eu havia mencionado, que é em relação às vendas de armamentos para o continente africano, de fato, se a gente pega os 5 principais exportadores de armamento do mundo, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Alemanha, de fato, ao longo do século XXI, o volume de venda de armamentos por parte da Rússia para o continente em seu conjunto é muito maior que a dos outros parceiros. Agora, é bastante interessante que, ao longo dos últimos anos, a gente tem uma tendência de redução do volume de compra de armamentos por parte dos países do continente africano, e aqui são dados do CIPRE, que indicam uma redução de quase 40% na compra de armamentos. E nesse mesmo período, a Rússia vai se transformar do principal exportador de armamentos para a África, no 4º. Atrás da Rússia, entre os 5 principais, só tem a China. E, portanto, entre 2021 e hoje, os principais exportadores de armamentos para o continente africano são Estados Unidos, França e Alemanha. E, portanto, a ideia da Rússia como a grande ameaça também não parece se configurar.
O outro aspecto, e aí vou para depois a gente, só mais duas coisas e depois a gente poder debater, né? O outro aspecto importante, que é a questão da presença dos grupos militares privados russos no continente, que recebe muito destaque e que tem chamado muita atenção. É bem verdade que a gente tem a atuação, né, do Grupo Wagner e de outros grupos dessa natureza no continente. Mas a gente também não pode esquecer que a presença dos Estados Unidos, por exemplo, intensificada a partir do início dos anos 2000 no continente, ela foi, em grande medida, feita com o uso desse mesmo tipo de empresas militares de caráter privado. Então, assim, não é uma exclusividade da Rússia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se a gente pegar e analisar as relações do governo russo com o próprio Grupo Wagner, e a gente viu isso acontecendo 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, não me parece que seja tão clara assim a vinculação entre a atuação do Grupo Wagner, ou tão necessária a atuação do Grupo Wagner com os interesses do governo russo em si. Há uma possibilidade grande de haver divergências nessa atuação e, portanto, não me parece ser necessariamente uma ferramenta tão única. Mas tem uma outra questão vinculada a isso, e aí fecho com isso, que me parece também relevante. Ao longo de todo esse período, ainda que a Rússia tenha tentado, ela não conseguiu que nenhum dos países do continente africano aceitasse abrigar uma base militar sua. Diferente de outros países como China, como os Estados Unidos, como a França, entre outros, Itália, que tem uma série de bases militares instaladas em países do continente africano. Inclusive, o Djibouti, não conheço, mas imagino que seja um país que só tem bases militares, porque tem bases militares de uma infinidade de países. A Rússia não tem essa projeção, essa presença militar tão significativa. Tá? Então, esse conjunto de elementos, eles nos fazem, quando a gente olha, nos fazem pensar efetivamente sobre o significado dessa maior presença, desse incremento das relações russas com o continente. É inegável que há um incremento, sim, mas a dimensão, né, da sua importância, que talvez não seja exatamente o que costumeiramente é dado. O que é inegável, ou me parece inegável também, é que a Rússia busca avançar os seus interesses no continente africano. Essa busca, por vezes, ela abre espaço para que os atores africanos tenham mais alternativas, e isso me parece ser importante dentro da dinâmica de relação, porque, enfim, permite aos atores do continente que optem e que façam barganhas, inclusive, entre os vários atores que estão dispostos a interagir. Busca são os seus próprios interesses. Por fim, né, e aí encerro, a grande questão sobre as críticas que são feitas à Rússia me parecem muito mais uma preocupação dos atores ocidentais, justamente com essa influência e com o fato de que, dada a natureza da parceria que a Rússia propõe, ela tem conseguido ocupar espaços que outrora eram ocupados pelos parceiros tradicionais. E isso gera, evidentemente, né, um certo desconforto. Então, com isso eu encerro por aqui, agradeço novamente e fico à disposição para a gente poder conversar. Muito obrigado. Anselmo, Guilherme, muito obrigado por essa explanação bastante esclarecedora, né? Esse é o momento, então, que a gente abre para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, pode colocá-la aqui no chat, né, que a gente reproduz. Mas enquanto o pessoal não se manifesta, eu queria fazer uma pergunta, né, para ambos. Desculpa, sempre que eu estou falando, passa alguma coisa aqui atrás, né? O barato é a gente fazer essas reuniões virtuais é isso, fica tudo gravado, né? Mas, enfim. Mas, tem uma coisa que me chamou muita atenção em tudo que vocês colocaram, que é o seguinte, né? Ou seja, nós temos um discurso razoavelmente estabelecido na história de que todo processo de dominação que foi imposto à Ásia, África e América constitui um período de imperialismo colonial muito claro, porque é um projeto de imperialismo definido nesse sentido, né, de ocupar, de tomar essas terras, de ocupar esses espaços, enfim,
né? Que, pós Segunda Guerra Mundial, se vê desestruturado pelo processo de independência dos países. Embora essa discussão seja complexa, porque muitos países ficam independentes, mas ao mesmo tempo quase todos, a América Latina, Ásia e África, vão passar por ditaduras militares, né? Ou por ditaduras que são de esquerda ou contra a esquerda, né? Isso é uma marca assim, notável, né, de perceber que durante o contexto da Guerra Fria o projeto de democracia ele é absolutamente abalado pela ideia das ditaduras militares que se espalham por todo o mundo mesmo, né? É um fenômeno mundial. Pois bem, esse contexto em que a África surge novamente como um objeto de disputa, né? E rastreando o que vocês colocaram, ou seja, uma disputa que envolve novamente esses atores consolidados no panorama mundial, que são Estados Unidos, Rússia e China agora, né, dentro de um projeto novo para além das suas fronteiras, porque, em geral, quase todos os projetos chineses, até o início do século XXI, eram voltados para a própria China, para a sua zona de influência. Então, agora, a presença chinesa na África é uma coisa diferente, né? Pelo menos como está se dando agora, com direito, inclusive, a filmes como Lobo Branco 2, né, em que os chineses vão lá para a África e fazem o papel de Rambo, né? Fantástico aquilo, né? Enfim, mas vocês entendem que esse novo contexto ele marca, do ponto de vista histórico, de uma interpretação teórica, uma nova forma, ou um neocolonialismo? Ou ainda, são projetos diferentes? Porque também, quando a gente coloca como colonialismo, o projeto de Inglaterra e França eram muito parecidos no século XIX. Né? A forma como eles dominavam era diferente, mas eles queriam estar lá ocupando espaço, etc, etc. E me parece que o projeto chinês é muito diferente do que é o do projeto americano e o projeto russo, né? Me parece apenas. Mas essa é a opinião que eu queria saber de vocês. A gente pode falar de um neocolonialismo, ou seja, a gente está revivendo um quadro dentro de novas perspectivas, claro, porque eu não vejo agora os Estados Unidos querendo invadir países africanos como eles fizeram no Afeganistão. Foi mais um fracasso, né, e mais uma prova de que os especialistas de GRI dos Estados Unidos precisam estudar muito, né, porque eles não acertam uma em relação à maior parte dos lugares fora do mundo, né? Eles têm dificuldade muito grande em entender essas questões geopolíticas, mas de uma forma ou de outra a gente está falando de uma presença que tenta decidir destinos, né? Como é agora, inclusive, o caso do Níger, que eu estou acompanhando e estou achando bem interessante, porque houve uma pressão para que o presidente depois fosse reposto, eles disseram não. E aí, o que vocês vão fazer? Né? O que vocês vão fazer? Né? Para e passo acontece algo parecido no Sudão também. Né? O Sudão tem uma pouco conhecida e bem desenvolvida indústria militar. Claro, eles produzem cópias de equipamento da década de 70 e 80, mas de uma maneira ou de outra, né, uma guerra civil está se enrolando no Sudão e a gente vê desejo de interferência, mas ninguém vai lá e interfere nisso. Enfim, novamente, eu volto a resumir. É possível falar em um novo neocolonialismo? São projetos diferentes? Né? Como é que vocês entendem essa perspectiva em relação ao continente africano? Eu não sei. Bom, não sei se o Anselmo quer começar, mas talvez eu comece, porque aí depois deixo a palavra com o Anselmo. Eu vou, André, te responder até usando um pouco uma discussão que eu e o Anselmo propusemos num artigo que está publicado na revista Contexto Internacional. Basicamente, nesse artigo, o que a gente fez, e é fruto de uma pesquisa mais ampla, mas foi tentar discutir as transformações nas estratégias de inserção internacional do continente africano ao longo da história. Então, a gente tem um primeiro momento, ainda no contexto da Guerra Fria, em que as tentativas do continente vão ser tentativas de contestar a ordem internacional, e aí um dos elementos de expressão disso é o próprio plano de ação de Lagos, a tentativa de uma mudança da ordem internacional, e que não tem exatamente sucesso. Disso, o continente africano em seu conjunto vai passar por uma alternativa distinta, que é a ideia de, em alguma medida, se adequar a essa ordem e, a partir dessa adequação, conseguir o apoio
né, desta ordem para a sua inserção internacional. E a própria União Africana, no seu surgimento, assim como a NEPAD, elas têm essa dimensão de uma adequação à ordem internacional, na expectativa de que, ao se adequarem a esta ordem, seriam recompensados. A grande questão é que, nos anos 2000, e aí, sobretudo, em 2011, com a Líbia, a Líbia é o último prego neste caixão, fica muito claro que essa ideia de que poderia haver essa adequação e, com isso, conseguir uma inserção mais plena na ordem internacional não aconteceria, e que essa adequação ela não seria respondida pelas potências ocidentais da forma que se esperava. A partir daí, o continente africano em seu conjunto passa a adotar uma estratégia que a gente tentou dar um nome, chamou de uma estratégia de inserção internacional híbrida, que em alguma medida se mantém essas ferramentas da expectativa essas ferramentas que em princípio se propõem a ferramentas para angariar o apoio dos atores tradicionais a partir da adequação a essa ordem internacional, e isso se mantém, por exemplo, na União Africana, que tem um caráter muito claro de adequação à noção de democracia ocidental, e, portanto, todas as mudanças de governo que não são dadas de forma constitucional são condenadas pela União Africana, e isso é parte dessa noção herdada do Ocidente. Tem também uma dimensão de crítica que é retomada, e aí, né, todas as críticas que foram feitas ao Tribunal Penal Internacional, toda a Agenda 2063 que coloca como parceiros importantes os emergentes, diferente da NEPAD, que colocava no G7 o seu principal esteio para o desenvolvimento. Então tem uma série de elementos. Por que eu estou retomando tudo isso? Porque, em geral, e a minha fala, ela contribui para isso, a minha fala anterior, em geral a gente acaba olhando o continente africano pelos atores externos. E aí a gente acaba se perguntando, e eu acho que é uma pergunta muito válida, né, se essa relação é uma relação de caráter neocolonial, ou pode ser uma relação de caráter neocolonial. Eu, de forma muito sucinta, apesar de tudo que eu já falei, eu diria, acho que não. Entre outras coisas, porque não me parece ter nenhum espaço da perspectiva africana para que assim o seja. Os atores africanos, nesse contexto, me parecem ter muita clareza e uma articulação cada vez maior entre eles, e a União Africana tem um espaço muito importante nisso, para, dentro da realidade que está posta, usarem estas relações para avançar os seus próprios interesses. E lidando relativamente bem, claro que isso tem limitações, mas com as possibilidades dessas relações. Então, e aí de novo, a questão da Rússia é bastante interessante, né? Os países africanos, o conjunto do continente, vai também manobrar com a Rússia para conseguir avançar os seus interesses, assim como manobra com o Ocidente. Eu vou pegar um país específico para tentar dar um exemplo disso. A Nigéria, por exemplo, que nutre relações relativamente próximas com o Ocidente, agora tem também entrado numa certa rota de colisão com a Rússia na questão do Níger, entre outras coisas, porque a questão do Níger, né, tem uma série de implicações para as ambições políticas da própria Nigéria. Mas há 2 anos atrás, foi justamente a Rússia que foi o parceiro muito útil para a Nigéria, que queria comprar armamentos, mas não conseguiu com os Estados Unidos, porque, dadas as limitações dos Estados Unidos, não foi feita a venda de armamentos por críticas ao governo da Nigéria e à violência das suas forças. Ao ser negado pelos Estados Unidos, a Nigéria foi lá e comprou armamentos com os russos. Então, seja qual for o caráter pensado pelos atores externos ao continente, hoje me parece haver uma dinâmica em termos das relações, em termos da estruturação da ordem internacional, que eu diria permite aos atores africanos usar essas relações a seu favor e que, portanto, para mim não se configuram de forma alguma com relações neocoloniais. Posso falar agora? André, excelente pergunta, André. Excelente crítica. Eu vou trazer alguns elementos que o Guilherme já lançou, né? E no artigo a gente tentou trabalhar muito essa questão e, ao mesmo tempo, fazer um pouco de uma análise histórica da formação do sistema internacional, né? Eu não vou, evidentemente, chegar ali, Westfália, vamos entrar aqui mais dos Estados Unidos para cá, né?
Mas o próprio Hobsbawm, Era dos Extremos, ele lança, né, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, que foram aqueles países que ascenderam no período ali pós-Segunda Guerra Mundial, eles traziam consigo, pelo menos no primeiro momento, uma lógica de valorizar os processos de independência. Evidentemente que depois a gente vai perceber que é uma independência meio que seletiva, né? Para alguns independência e para outros você vai adequar o governo de acordo com seus interesses. E aí entra o que você falou dos regimes militares, né? Vai apoiar vários regimes militares, e até o Paul Kennedy, na sessão em que as grandes potências, ele coloca, né, que enquanto que para a Europa era defendido uma ideia de democracia, de liberdade, para o restante do mundo, o que seria interessante era ter parceiros, né? Independentemente se eles fossem regimes autoritários ou democráticos, né? Então, essa lógica norte-americana também de defender muito direitos humanos, democracia, na verdade, vai até a segunda página. Todo o processo ali que a gente vai ter da Guerra Fria, que é um processo de formação de estados africanos, que eles já surgem frágeis por toda uma questão relacionada ao imperialismo, leva, por exemplo, a você ter constantemente uma intervenção externa, uma dificuldade imensa em lidar com essa relação. Por isso que quando o Guilherme trabalhou a ideia de uma estratégia de contestação, você busca contestar esse sistema internacional, que era um sistema internacional extremamente agressivo aos interesses africanos. Quando chega na década de 90, eu acredito que a década de 90 é uma década muito importante, porque basicamente cai naquela onda do afropessimismo, se torna algo muito presente até os dias atuais. Se você olhar até os jornais brasileiros, você vai ver claramente um afropessimismo, é como se nada tivesse acontecendo lá, sempre uma percepção muito errada. Inclusive, você citou o Níger, né? E é bem emblemático, porque, de fato, o que acontece no Níger é algo grave, só que você vai analisar, pelo menos a grande mídia brasileira, da ideia que o Níger é o continente africano. E o Níger é um país dentro do continente que tem desafios, né? Mas ali coloca-se como se o Níger representasse todo um continente africano. E, por tal condição, precisa de uma intervenção externa. Então, na década de 90, quando você vai ter, por exemplo, o genocídio em Ruanda, ali, por um lado, é algo assustador, algo cruel, mas, por outro lado, você percebe que os próprios países africanos percebem a necessidade de você ter um processo de integração e resolução dos seus desafios, porque se depender de fora, nada vai acontecer. De fato, não dava acontecer. Então, você começa a perceber um processo de integração regional cada vez mais intenso e criação de vários objetivos que levam, por exemplo, num cenário mais recente, ao continente muito mais integrado e voltado a encontrar soluções para os seus desafios. E dentre essas soluções está, por exemplo, em saber atuar em bloco dentro do sistema internacional. Eu acabei, infelizmente, não conseguindo expor aqui na minha fala, mas na própria NSS 2022 é colocado que uma das importâncias do continente africano, que, de certo modo, é o que a China já tinha visto na década de 90, é que basicamente 1/3 dos países da Assembleia Geral são africanos. Então você tem um bloco muito grande ali de países que você pode atuar. Só que são um bloco de países que hoje buscam a conversa, buscam o diálogo. Que aí entra o que o Guilherme citou da estratégia híbrida. Por outro lado, quando a gente pensa então numa relação da China presente no continente e esse ponto que se lançou faz todo sentido, porque há um debate muito grande se é ou não neocolonial, imperialista, enfim, né? O que eu percebo, e eu sigo muito a lógica do Guilherme também, primeiro ponto, né, a China só começou a gerar problema quando ela começou a estar presente no continente, né? Curiosamente, antes era como se o continente fosse uma maravilha, se nada tivesse problema nenhum, e era um continente fadado a uma dependência muito grande de França, Inglaterra e Estados Unidos. Principalmente França e Inglaterra. Então, quando a China começou a estar presente, essa discussão, curiosamente, começou a ganhar destaque. Por outro lado, quando a gente olha a presença chinesa na África, o padrão que ela traz, que é um padrão diferente com relação às potências tradicionais, é uma ideia de não ingerir em assuntos internos, né? Então, se critica muito por a China ter uma atuação que aí coloca, mas a China se aproxima de estados autoritários. Bom, a França tem uma relação com Camarões, e Camarões tem um problema sério com relação à democracia há muito tempo. Se critica muito a questão do Zimbábue na época do Mugabe, né? Bom, o próprio presidente da África do Sul falou constantemente, os líderes ingleses falavam para ele intervir no Zimbábue como se fosse resolver alguma coisa. Ou seja, a proposta sempre das potências tradicionais é a ideia de uma intervenção. Uma intervenção, a gente sabe que intervenção não resolveu nada. Não resolveu nada na Líbia, não resolveu nada se a gente pegar no Oriente Médio, no Afeganistão. O Afeganistão não virou uma Suécia, não virou uma Suíça. A Líbia é a mesma coisa, né? Então, esse processo neocolonial é muito presente ainda nessa lógica ocidental. Quando você analisa a
a ideia de não interferir em assuntos internos é mais ou menos para manter um certo distanciamento. E aí, por outro lado, quando a gente analisa ainda nessa possibilidade de compreender, eu acho que o cenário hoje ele é muito mais diferente, vamos trabalhar assim, com relação a um cenário ali que eu falei para você do início ali de transição de uma Segunda Guerra Mundial para um cenário bipolar, e depois um cenário que a gente pode colocar num primeiro momento unipolar, é que o cenário mais atual ele tende a ser ou multipolar ou bipolar, uma bipolaridade assimétrica entre Estados Unidos e China. Então, nesse cenário mais sistêmico, ele te dá a possibilidade dos outros estados barganharem, foi o que o Guilherme lançou, né? A presença da Rússia te gera uma possibilidade de barganhar. E aqui me fez refletir, ou me fez lembrar a Declaração de Marrakech de 2019, né? Onde os países africanos colocaram que as relações Sul-Sul são muito mais interessantes hoje para um projeto africano que vai culminar em 2063 em todos, ou pelo menos na busca em fazer com que todos os desejos expostos na Agenda 2063 ocorram. Esse cenário só é possível de barganha quando você está dentro de uma dinâmica de potência. O que muda agora é que você tem uma África muito mais integrada e muito mais focada em resolver seus desafios. Inclusive, a gente não pode esquecer, daí já foi lançado, o próprio Guilherme lançou no Plano de Ação de Lagos, né, 2 pontos que são muito relevantes, que desde Lagos se mantém presente, é a ideia de um continente cada vez mais autônomo e autossustentável. A gente pode falar, mas você acabou de cair em contradição, porque você falou que busca-se uma inserção, mas ao mesmo tempo que é uma autonomia e um continente muito mais sem dependência. Sim, a lógica é aproveitar o cenário atual, que é um cenário favorável ao continente, uma vez que a gente sabe que futuramente esse cenário pode mudar, e isso é colocado em documentos, por exemplo, o cenário ele pode passar por mudança. Inclusive, quando foi lançado a área de livre comércio, né, a primeira coisa que se falou, e aí cai naquele afropessimismo que constantemente está presente, como que eles conseguem pensar um negócio desse, mas os países são muito fracos, são muito pobres, como que eles vão criar uma área de livre comércio? A ideia sempre coloca uma lógica ocidental, né? Então no Ocidente pode, no Ocidente acontece. Na verdade, ali é dentro de um processo maior, né? Um processo que vai culminar, por exemplo, em você criar uma zona de livre comércio para depender cada vez menos do fora. Não é necessariamente uma iniciativa, vamos dizer assim, que foge a algum tipo de expectativa com relação ao continente. Não, é uma lógica interna de você conseguir resolver esses desafios. Então, hoje, André, eu percebo um continente muito mais integrado, e aí só para fechar aqui, porque senão deixar eu vou ficar falando e não vou chegar a lugar nenhum, mas enfim. Eu vejo um continente muito mais integrado, que ele possibilita, por exemplo, você questionar projetos de fora, inclusive da China, como também dos Estados Unidos, da Rússia e da União Europeia. Seria isso. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Guilherme. Não, a fala de vocês foi muito esclarecedora em vários pontos que eu fui até anotando aqui, porque, de fato, né, até quando a gente tem uma postura teórica aqui de pensar em neocolonialismo, a gente está negando novamente a voz ao outro se expressar sobre seus próprios interesses, como se ele fosse um agente passivo de todo esse processo de negociação, né? Não, claro que essas potências muitas vezes não têm interesses nisso, né? Mas a gente esquece que essas nações também reagem, né? E, inclusive, uma coisa que você falou, que eu achei fantástica aqui, né? De como é contraditório, na verdade, o discurso da participação chinesa, né? Porque eu lembro várias vezes que em entrevistas que eu fiz sobre China, é impressionante como existe um pressuposto dominante. Não, a China é autoritária e imperialista, novamente imperialista, né? Teve uma vez até que eu estava com uma repórter que ela falou assim, mas como é que é o imperialismo chinês? Me fala quem que a China invadiu. Qual o país do mundo que a China invadiu? Ela não aceitou aquilo e na hora de botar a reportagem, tá lá, não, a China é imperialista mesmo e acabou. E é interessante, né, porque sim, você coloca a China como imperialista, mas ao mesmo tempo, não, mas peraí, como é que vocês aceitam esses governos? Por que vocês não intervêm nesse governo? Pô, mas peraí, o princípio da democracia não é você deixar a coisa rolar, mesmo que você não esteja lidando com democracias, né? O que fica muito claro, assim, muito patente no problema dessa questão de discurso, né, sobre o que está sendo feito, o que está acontecendo, né? Agora,
Eu entendo, eu tracei aqui uma analogia na minha cabeça, que eu não sei se ela é precisa ou não, né? Para a gente fechar essa discussão também, porque acho que daqui a pouco todo mundo quer almoçar, né? Enfim, mas eu na verdade, entendi ou percebo, mas, claro, essa analogia ela tem vários problemas, aí, vários defeitos, mas não me parece tão estranho uma ação conjunta da África, na medida em que nós aqui na América Latina fazemos a mesma coisa também, né? A gente tenta buscar uma unidade de propósitos ou de cosmovisões de mundo em relação a essas questões. Claro que com todos os problemas que isso tem, porque aqui na própria América Latina a gente encontra grupos que defendem uma autonomia do seu próprio país, né, e consequentemente a exclusão de todos, tipo, vamos dar as costas para a América Latina, vamos negociar direto com a Europa e Estados Unidos, e grupos que tentam uma ação conjunta em relação a isso. No caso da África, a gente teve inclusive uma experiência nesse sentido que era o chamado panafricanismo, que tinha uma dimensão, para além da dimensão política, uma dimensão cultural também. Eu não diria, porque eu não entendo do assunto, que isso seria um novo panafricanismo. Mas esse movimento de uma ação conjunta por parte dos países africanos, isso comporta alguma ideia, alguma herança nesse sentido? Invertemos a ordem, Anselmo. Começa tu nessa. Pode ser, então. Perfeita pergunta, André, e faz todo sentido. Até no próprio artigo que o Guilherme desenvolveu, ele trabalhou com o pan-africanismo e o renascimento africano, né? Porque, embora alguns coloquem o renascimento africano como um movimento dentro do pan-africanismo, na verdade são movimentos que eles são convergentes, né? Mas eles trazem consigo algumas diferenças que é sempre interessante falar. Então, por exemplo, quando a gente olha esse processo de maior integração, esse processo de uma África cada vez mais atuante em conjunto, né? E reflete ao pan-africanismo, porque o pan-africanismo trazia aquela lógica de vamos pensar nas três fases, uma fase de gênese, uma fase de pan-africanismo como integração, uma fase de um pan-africanismo voltado mais ao âmbito econômico. Nessa segunda fase, com uma África muito mais integrada, né? Você busca criar uma integração que gera, por exemplo, um processo que vai lançar na Organização da Unidade Africana. A OA, ela, de fato, é a materialização do pan-africanismo. E dentro desse processo, você traz um conceito que eu acho que, particularmente, ele é muito interessante, que ele é de uma solidariedade africana. A solidariedade africana, percebida naquele primeiro momento, era de você garantir com que todos os povos se apoiassem para romper com o imperialismo. Então, o processo de descolonização, ele vai encontrar, por exemplo, em países que se tornaram independentes, locais ali para garantir com que outros movimentos de independência conseguissem ter acesso a recursos financeiros, militares, e assim vai. Então, a própria OA, ela surge com essa finalidade. Quando você analisa a União Africana, que a gente está dizendo de uma União Africana agora, a solidariedade ela está presente. Na verdade, ela é fundamental. Ela é, de certo modo, expressa naquela famosa soluções africanas para desafios africanos. Então, a gente precisa se encontrar meios para tal finalidade. Evidentemente que vai ter muita influência, como o próprio Guilherme colocou, de uma ideia de uma democracia liberal, ela está presente ali, ela está presente dentro da União Africana. Mas a ideia da União Africana, dentro já do renascimento africano, é você resgatar o pan-africanismo. E aqui eu acredito, André, que é um ponto bem interessante quando a gente lança a discussão sobre o processo de transição da OA para a União Africana. Por quê? A OA, ela alcançou um dos seus objetivos, que eram os processos de independência, mas quando você analisa no âmbito da economia e da segurança, ela fracassou, ela não houve o resultado esperado. Economicamente, os países continuaram dependentes, e a gente sabe que a década de 80 é uma década horrorosa para o continente africano, né? Década de 80, a gente pode colocar a década de 90, são aquelas 2 décadas perdidas para o continente. Em nome da segurança, você não conseguiu romper com guerras, né? As guerras, elas são de média intensidade, a maioria das guerras, para não dizer quase todas, são guerras civis, né? Então você vai ter uma dificuldade em manter uma certa estabilidade ou pacificação no continente. Mas quando você analisa a transição da OA para a União Africana, o discurso, e é um discurso que ele se torna muito presente, é de que a OA, quando chegou o final do apartheid na África do Sul, ela tinha alcançado seu objetivo, que era romper contra qualquer forma de herança do imperialismo no continente. O apartheid simbolizava muito aquilo. Então, em 94, quando o apartheid chega ao fim, é colocado que assim, agora sim, a gente precisa fazer uma transição
porque temos novos desafios, e esses desafios não se encaixam no escopo da OA. Então, aí você traz o pan-africanismo de novo, dizendo que, olha, ele existe, ele funciona, ele é importante, só que eu vou resgatar ele numa perspectiva afro-renascentista, ou seja, eu vou trazer um continente agora que está em transição, que está em mudança, e que precisa de novas formas de analisar o mundo. O Guilherme colocou o hibridismo, mas a gente trabalhou dentro da própria União Africana, lançada a ideia de uma responsabilidade mútua. Então, a ideia de uma responsabilidade mútua é o seguinte, olha, de fato, temos N problemas, a gente precisa resolver esses desafios, mas também muitos desses desafios foram construídos por vocês. Então, nada mais justo, principalmente os países industrializados, investir no continente para dar continuidade nesse processo de transformação do continente. Então, ou seja, você traz ainda essa ideia do diálogo, e ao mesmo tempo você resgata com o africanismo a ideia de solidariedade. Por isso que a solidariedade é algo presente. Um outro ponto que é muito importante do africanismo, que também é resgatado, é a própria ideia da integração. A integração, ela é vista como algo fundamental. Em 1962, 63, quando há o debate de criação da OA, lançava-se a ideia de, vamos pensar num continente como um único Estado, né? Então, Estados Unidos da África, alguma coisa assim, ou então manter uma África com seus respectivos Estados. Esse debate, curiosamente, ele ganha força no final dos anos 90 também, na criação da União Africana. E por que é interessante esse debate? Porque ali é lançado, e faz todo sentido, embora não tenha acontecido, mas faz todo sentido, e que, bom, essa divisão não foi uma divisão construída por nós, foi uma divisão fora. Essas linhas retas que separam os países africanos foi feito no interesse das potências imperialistas. Então, nada mais justo de rever até também essa parte. Então, esse é um debate muito grande, presente também. Um outro debate que ganha relevância, que na época, ali eu coloco o pan-africanismo, principalmente na década, no período da Guerra Fria, porque ele foi muito intenso. Hoje ele se torna presente, mas principalmente o renascimento africano, ele resgata, ele mais traz outros caminhos, era de indicar, por exemplo, a questão da língua, né? Até hoje tem um debate muito grande, o próprio Sheikh Anta Diop ele trazia aquele debate que, para você romper com o imperialismo, tem que romper com a língua, porque a língua, basicamente, ela veio de fora, né? O Ngugi, que é um grande autor, escritor, ele está buscando cada vez mais escrever livros na língua da população dele, né? Então, esse debate está em aberto. E a mesma coisa que você ganha também hoje, né? Então, não há uma separação, André, é isso que eu quero dizer, né? Na verdade, eles estão tudo junto. Pan-africanismo e renascimento africano estão tudo junto. E aí, só para terminar o que eu queria falar, quando você analisa a Agenda 2063, ali é colocado que pan-africanismo e renascimento africano eles são parte de algo só. Eles são contínuos. E aí você entende 2063, relaciona a 1963, criação da OA, 2063, 100 anos pós-criação da OA. Então é como se toda aquela fase de desafios que a gente viu na década de 80 e 90, ele é apenas parte de um percurso maior, de 100 anos de transformação, de 100 anos do continente, marcado por processo de independência, para chegar num continente muito mais autônomo, muito mais autossustentável. Não sei se te ajudei em alguma coisa aqui, André, mas enfim, passo para o Guilherme. Não, eu só vou complementar, até pelo adiantado da hora, mas assim, eu acho que a fala do Anselmo é excelente e essa retomada da ideia, né, de que lá quando tem a criação da Organização da Unidade Africana, a gente tinha, para alguns atores, e aí o Kwame Nkrumah era o principal defensor, né, da superação da ideia das fronteiras e da criação de uma unidade do continente, de criação dos Estados Unidos da África, e que, à época, acaba sendo preterida em nome de uma organização que mantivesse aquelas fronteiras. Essa ideia é retomada, como o Anselmo bem falou, no processo de transição da Organização da Unidade Africana para a União Africana, e o grande defensor à época da ideia dos Estados Unidos da África era o Muammar Gaddafi. E aí também, uma vez mais, essa ideia é preterida, mas é interessante perceber que ao longo do século XXI, algumas das transformações pelas quais a União Africana tem passado, e parte dessa construção da ideia de uma estratégia híbrida é reflexo disso também, fazem com que ela caminhe cada vez mais, e claro, eu não estou dizendo que isso está acontecendo concretamente, mas cada vez mais nessa direção. Isso pode ser visto tanto em termos mais concretos, como, por exemplo, a ideia de criação das African Standby Forces, né, a ideia lá dos Estados Unidos da África pressupunha também forças armadas continentais.
A gente não tem exatamente isso acontecendo, mas a gente tem algo que se aproxima mais disso em termos da criação de forças de engajamento permanente da União Africana. A gente tem também, numa dimensão importante, a ideia da criação da área de livre comércio, que, de novo, tem por objetivo a superação dessas fronteiras e a construção de uma unidade para o continente. Então, é interessante perceber, né, essa perpetuação, essa manutenção do panafricanismo, e aí acho que a tua leitura, André, é perfeita, né, como uma dinâmica, uma ideologia, um conjunto de ideias que perpassam todas essas transformações. E aí o resultado disso, e eu falo só mais isso e paro, é algo muito interessante, né? Eu diria que o continente africano tem no seu processo de integração, a meu ver, o processo de integração mais bem acabado que a gente consegue verificar. Se a gente pegar 2 exemplos pontuais, eu acho que, né, e é onde eu me apoio para dizer isso. Se a gente pegar a atuação da União Africana durante o contexto da pandemia e pegar, por exemplo, a nossa região, ou mesmo a União Europeia, que é dada sempre como modelo de integração, a gente vai ver que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos atores africanos, a condução da pandemia e de como lidar com os desafios foi feita de forma muito mais coletiva do que no bloco europeu, que, se vocês lembrarem, os europeus, inclusive, se degladiavam para ver quem é que ficava com vacina, quem é que ficava com insumo, e assim por diante. Sem nem falar do nosso caso aqui na América do Sul. E se a gente olha nesta dimensão da criação da área de livre comércio no continente africano, claro que tem uma série de desafios, mas tem um potencial enorme. E aí a gente olha de novo para a nossa própria região e percebe que a gente encontra muito mais dificuldades em termos políticos de fazer avançar algumas iniciativas. Então, né, acho que essas transformações, de novo, elas têm colocado o continente africano num espaço muito mais dinâmico. Poderia falar também, por exemplo, da atuação dos países africanos no Conselho de Segurança da ONU, que, em geral, né, para algumas temáticas de forma muito clara, mais clara que outras, em geral, os representantes africanos falam em nome do continente como um todo. Então, há uma série de aspectos que, acho eu, né, entendo eu, resultam justamente dessa herança pan-africana e da manutenção dessa como uma dimensão importante dessas relações. Maravilhoso, excelente. Cara, muito bom, muito bom. O encontro de vocês foi ótimo e, particularmente, eu gostei muito dessa ideia de ter 2 perspectivas, assim, sabe, de colocar 2 cabeças pensando, ficou muito bacana mesmo, viu? Olha, sinceramente, eu acho que a gente tem que pensar numa próxima oportunidade de começar mais cedo para a gente poder continuar esticando o debate, porque ficou muito legal mesmo. Guilherme, Anselmo, muito obrigado de coração por vocês participarem dessa retomada da Alada Brasil aqui, né? E vamos pensar em novos projetos juntos, de colocar vocês de novo falando aqui, porque eu acho que isso vai aumentar e enriquecer bastante aqui os nossos trabalhos, né? Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Então, Jerônimo, ficamos então à disposição aqui para o encerramento, para fechar, né? Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, a você, a Tatiana, por estarem abrigando o Alada Brasil aqui, por estarem ajudando a gente nessa retomada, né? Muito obrigado por tudo. Muchas gracias a ti, André. Muchas gracias a Guillermo y Anselmo por la presentación de hoy. Estuvo maravillosa, fantástica. Y tengo un par de comentarios también por WhatsApp que les encantó esta presentación. Muchas gracias. Y André, a ti muchas gracias por haber organizado este ciclo de Alada Brasil. Creo que era una deuda que teníamos desde Alada con Brasil para retomar un camino que ha sido muy largo y que esperamos que siga fortaleciéndose, ¿vale? Muchas gracias a todos, que tengan un muy, muy, muy feliz día. Y nada, un gran abrazo. Um abraço. Um abraço. Grande abraço. Tchau, obrigado por tudo. Obrigado. Mais. Muy